Mais um Passo Nerd na Mega Maratona Marvel. Eu vim falar de Homem-Aranha 2, que vem daquela trilogia do Sam Raimi lá do começo dos anos 2000, que tem o primeiro filme muito bom e o terceiro filme que é detestável. E é um dos meus filmes de super-heróis favoritos da vida. O filme já abre com o tema que o Danny Elfman criou para o Homem-Aranha no primeiro filme e a abertura fica com imagens pintadas pelo Alex Ross, recapitulando os eventos do primeiro filme. Acho uma ótima maneira de introduzir uma sequência. Aliás, revendo o filme, uma coisa que me pegou de surpresa foi ver que o Kevin Feige já estava envolvido com Marvel desde essa época. Muito da fama e da genialidade da criação desse personagem do Homem-Aranha é que ele é ferrado na vida, como a gente. Essa lição do tio Ben de com grandes poderes vem grandes responsabilidades está enterrada no cerne do ser dele, saca? De quem ele é. E isso resulta no Peter Parker constantemente tendo que escolher essa responsabilidade de ser o herói, de usar o seu dom para ajudar os outros, e isso está sempre em conflito com a sua vida pessoal. Por passar tempo demais sendo o Homem-Aranha, seguindo a sua responsabilidade, a vida pessoal dele sofre. Ele não consegue manter o emprego, ele não consegue se dar bem no estudo, porque ele não tem tempo de estudar, não tem tempo nem de ir para aula direito. Sem contar que ele não pode ficar com o amor da vida dele, que é a Mary Jane, ele não pode tentar ter um relacionamento com ela, mesmo quando ele percebe que a coisa pode ser recíproca, porque eu tenho aquele constante medo de que ela vai ser alvo de um grande vilão muito mal, digamos assim, que vai pôr a vida dela em perigo e pode fazer outras coisas inenarráveis. E nesse ponto esse filme acerta na mosca, ou seria na aranha. Ele já abre com Peter Parker perdendo o emprego dele de entregador de pizza, porque ele tá sempre atrasado. O chefe dele dá um ultimato para ele, falou, essa entrega aqui, ou você chega na hora ou você tá demitido. E ele corre, ele começa até a usar os poderes de aranha dele para chegar na hora, porque tem um limite de tempo lá que a pizzaria oferece. Mas ele vê duas crianças que estão entrando na rua, ele tem que ir lá salvar as crianças de serem atropeladas, ele tem que ser Homem-Aranha, e aí ele chega atrasado e perde emprego. É simples e é a síntese do personagem. E o filme tá cheio de sacadas que mostram isso. Ele encontra o professor dele que avisa que ele tá em perigo de reprovar. O personagem, aliás, que é o Lagarto, mas ele não virou Lagarto ainda e não teve Lagarto nessa trilogia. O Clarim Diário fica difamando o Homem-Aranha perante o público e fica nessa, o Peter Parker precisa de dinheiro, acaba tirando fotos de si própria para poder vender, para ter uma grana, para poder tocar a vida, então ele tá ajudando o jornal a difamar ele mesmo. Ele e o Harry, que é o melhor amigo dele, estão numa situação desconfortável porque o Harry acha que o Homem-Aranha matou o pai dele no primeiro filme e ele sabe que o Peter Parker tira fotos do Aranha, ele fica, por que você não tá me ajudando a resolver a situação? Então fica aquele clima ruim. Ele viu contas lá que a tia May não tá conseguindo pagar porque não tem mais a renda do tio Ben entrando. Ele não tem nem dinheiro para manter o aluguel dele em dia. Ele não consegue chegar a tempo de ver a peça que a MJ tá atuando, tá finalmente a carreira dela decolando e ela quer muito que ele vá, claramente ela tem sentimentos por ele e ele promete que vai, ela fica muito numa expectativa, mas ele tem que ser Homem-Aranha e ele chega atrasado e não pode mais entrar quando ele chega. Ele tem nem moedas o bastante para continuar uma ligação importante para falar com a Mary Jane o que aconteceu. Até em pequenos momentos, como ele abaixando para pegar coisa no chão e tomando mochilada na cara, ou ele na festa lá toda hora tentando pegar um petisco, uma bebida e alguém pega na frente dele, ele nunca consegue. O filme constantemente mostra com essa dose muito acertada de humor que a vida pessoal dele nunca está bem e que ele nunca vai conseguir realmente consertar ela. Isso leva ao tema central do filme, que é baseado na história em quadrinhos Homem-Aranha Nunca Mais, onde ele abandona a vida de Homem-Aranha, de herói, porque ele não aguenta mais a vida pessoal dele indo pro saco. Eu tenho essa edição de DVD especial aqui do Homem-Aranha 2, que foi cortada, e ela tem uma réplica do gibi que tem essa história, saca? E ela vai bem por aí até culminar na cena, que é essa aqui, que é representada no filme também. Mas já eu chego lá. O filme representa isso aqui na vida do Homem-Aranha, com ele sentindo muito estresse e perdendo os poderes por causa do estresse. É uma sacada genial, saca? Você provavelmente já ficou muito estressado numa época da sua vida, você vive estressado, você já percebeu quanto seu corpo sofre com isso? Seu estômago vai ficar ruim. Eu já perdi cabelo em épocas de muito estresse na minha vida. O corpo acaba sofrendo com estresse, então é fácil se relacionar com o que está acontecendo com o Peter. Ele tem problemas que a maioria de nós, pessoas comuns, tem, e é por isso que é tão fácil se conectar com esse personagem. Outra cena que representa tudo isso muito bem, ele tá do lado de fora do teatro lá esperando a Mary Jane sair para pedir desculpa, mas ele acaba tendo que ver ela beijando outro homem ao mesmo tempo que começa a escutar sirenes e só vem as luzes azuis e vermelhas de sirene em volta dele assim, sendo chamado de responsabilidade. Ele tem que ir lá, ele não vai ficar com a mulher que ele gosta. É por isso que ele resolve abandonar a vida de Homem-Aranha para poder tocar a vida dele de Peter Parker. E a cena que eu mostrei aqui do gibi é justamente a cena que o Sam Raimi usou para enquadrar do mesmo jeito aqui no filme, quando ele abandona o uniforme dele. E assim ele começa a tocar a vida dele, pessoal, ela começa a funcionar. Ele começa a ir bem na escola, ele começa a estar presente nas aulas, ele consegue dar atenção para Mary Jane, que começa a ficar mais caída pro lado dele, digamos assim. E tem um momento especialmente chocante em que ele vê dois caras batendo em outro para assaltar ele, e ele dá as costas e sai andando, e você vê na cara dele que ele tá meio, caracas, mas ele toma uma escolha ali na hora de tocar a vida dele. É o momento que representa que ele deixou a vida de herói pra trás mesmo. E tem a sequência mó legal de Raindrops Keep Falling on My Head. Tem música melhor pra mostrar que você tá despreocupado com a vida, tá leve. Até termina com a frase, né? Nothing's worrying me, nada está me preocupando.
Perfeito. Nessa sequência da música, o Sanheim dá uma pausa no finalzinho, no mesmo ritmo da música, para mostrar que a vida do Peter Parker agora está em sintonia com essa música, sem preocupações. Mas aí o filme vai seguindo, a taxa de criminalidade começa a explodir, o Dr. Octopus aparece, já já eu falo mais do Octopus. O Peter vê um incêndio, ele não se segura, aí ele entra para salvar uma criança que estava no segundo andar, depois ele descobre que tinha outra pessoa no quarto andar que ninguém percebeu, e essa pessoa acabou morrendo. Ou seja, o universo vai mostrando para ele que essa responsabilidade que o tio Ben ensinou para ele ainda tá lá. Aí ele começa a ficar conflitado com as escolhas. Tem uma cena lá que o coitado tá olhando na janela e ele se pergunta: poxa, não é para eu ter o que eu quero? Eu acho isso de cortar o coração, sabe? Você ter dúvidas se você merece algo de bom é uma sensação de desesperança muito triste. Falando agora do Dr. Octopus, Alfred Molina. Que escalação. Ele é um vilão tratado aqui como uma pessoa, isso torna ele muito interessante. Ele não é só um cara malvado fazendo malvadices. Ele é um ser humano quebrado, e isso humaniza ele. Quando a gente fala que humaniza um personagem, não quer dizer que ele ficou bonzinho, não, tá? Humanizar é só tratar como ser humano, com falhas, com traumas, com pensamentos, com sensações, com sentimentos, como gente, como humano. A gente conhece ele no começo do filme como um brilhante cientista que está tocando projeto que vai beneficiar a população em geral. O primeiro contato dele com Peter, eles rapidamente se conectam, eles se gostam muito rápido um do outro pelo amor à ciência, pelo respeito à ciência também, porque o próprio Otto, né, o nome do Dr. Octopus, Otto, ele defende ali, ele fala com veemência, uma coisa que podia ser pega, mas um ator decente falando, ele fala que inteligência é um dom, não é um privilégio, você tem que usar esse dom em prol dos outros. Ele está ecoando o discurso do tio Ben pro Peter Parker. Rapidinho ele acaba virando meio que uma figura paterna pro Peter. É a mensagem do tio com amor pela ciência que os dois têm. É um casamento que não tinha como o Peter não gostar dele. E ainda tem a cena que eles se encontram, né, que era para ter uma conversa rápida, eles acabam ficando, batendo papo por horas, ele vai na casa do Otto para tomar um chá, a esposa dele tá lá. Se você para pensar numa coisa, outra que alguém me chamou a atenção e eu gostei, que engrandece a cena para mim, é que o Peter tá ali sentado com um casal, casado, feliz, interagindo numa química muito boa, tem um clima de família ali muito palpável, e aí você pega vendo o Peter numa situação que era que ele teria se os pais dele não tivessem morrido. Então essa introdução do Otto, por menorzinha que seja, tem força bastante para quando ele enlouquece, a coisa é muito triste. E sim, eu sei que tem história lá da hora do acidente, que o Chip lá frita e ele perde o controle dos tentáculos, e os tentáculos estão fazendo ele ser assim, mas é muito mais que isso. O Chip queimando é uma representação visual de que ele quebrou. Ele, o Otto, quebrou. Porque naquela hora a esposa que ele tanto ama morreu, e morreu por um acidente causado por uma falha do projeto que era a vida dele. Ele estava trabalhando naquilo há anos. O Chip só ilustra a sanidade dele se rompendo. E nessa loucura ele tenta realizar o experimento dele de novo, saca? E aí que vem a grande ameaça, né? Porque ele pode destruir a cidade fazendo o experimento sem se mancar, porque ele só quer fazer o experimento que ele quer, porque ele quer mostrar que ele tá certo. Mas também é muito mais do que isso, saca? Ele tentar fazer o experimento dar certo, ele tentando reaver essa sanidade, ele tentando achar algum valor no trabalho dele. Não foi tudo em vão, a esposa dele pode ter morrido em vão. É uma busca para achar valor em si mesmo novamente. Esse filme é muito mais do que um herói contra o vilão. Aliás, o cenário do laboratório novo do Otto, né, que ele vai para aquele lugar meio destruído e retorcido lá perto do rio para poder montar o laboratório lá, é representação da mente dele, cara. Lugar todo retorcido, caído dos pedaços, tá tudo quebrado. Quando você faz o contraste com o antigo, tava lá todo bonitinho, arrumado o laboratório. É o que aconteceu com a mente dele, é uma representação visual ali. Toma cinema. E eu simplesmente adoro o sorrisinho que ele dá pra Mary Jane na hora que ele sequestra ela. E quando tem a resolução do conflito entre o Peter e o Otto, não é na porrada. Claro que tem lutas, eles lutam sim, eles caem na porrada e tudo mais, eu já falo disso também. Mas o conflito se resolve na conexão inicial que eles tiveram sobre amor e respeito à ciência. Quando o Peter apela para o intelecto do Otto, para a responsabilidade que ele mesmo defende, ele consegue ultrapassar o trauma do Otto ali para ele ter um momento de sanidade e agir corretamente. Mas voltando na história do Peter lá, ele está conflitado, pensando, poxa, não é para ter o que eu quero tocar minha vida, mas caramba, o mundo vai sofrer porque eu não estou seguindo minhas responsabilidades. Porque, como grande herói que é aquele herói que não consegue deixar de ser herói. Ele não consegue não ajudar os outros. E nesse conflito ele vai visitar a Tia May, que aliás, Rosemary Harris é a quintessencial Tia May, saca? Aquela aura de vovó que tem que ser protegida a todo custo. E quando o Peter vai ver ela conflitado, né, sobre ser Homem-Aranha ou não, ela solta um monólogo maravilhoso. Eu até usei esse monólogo na apresentação de um dos meus TCCs. Eu vou ler aqui para citar direitinho. Pessoas corajosas, altruístas, dando exemplos para todos nós. Todos adoram heróis, querem vê-los, torcem por eles, gritam seus nomes e, anos depois, contam como esperaram horas na chuva só para ter um relance daquele que os ensinou a aguentar
aguentar um segundo a mais. Eu acredito que há um herói dentro de todos nós, que nos mantém íntegros, que nos dá força, nos enobrece e, por fim, nos deixa morrer com dignidade. Cara, isso é nada além de magnífico. Isso me atinge em lugares muito profundos, muito pessoais. Isso é Joseph Campbell na veia. Isso é jornada do herói pura. É o motivo de sempre ter havido histórias de heróis, de grandes figuras heróicas, desde que a humanidade é a humanidade. Esses indivíduos incríveis, com seus feitos impressionantes, nos inspiram, nos motivam, nos curam. E esses grandes feitos não são necessariamente os físicos, saca? O Homem-Aranha não é um grande herói porque ele escala paredes e solta teias. Ele é um grande herói por sacrificar tanto de si mesmo por um objetivo maior, para proteger os outros. Ele é um grande herói por ter empatia, por querer o bem, por conseguir se colocar no lugar dos outros, entender o sofrimento que eles estão e saber que ele pode fazer algo a respeito, mesmo que a vida pessoal dele sofra com isso. E ele ser repetidamente testado e tentado a respeito disso, e até cedendo a isso algumas vezes, isso humaniza, aquilo que eu falei de humanidade. Ele é um ser humano, ele vai falhar, nenhum de nós é perfeito. Mas isso traz ele para perto de nós, saca? Isso só aumenta a figura do Peter Parker, do Homem-Aranha, quando ele consegue constantemente superar essas tentações para continuar no seu caminho de responsabilidade. Quando você vê nos quadrinhos o espetacular Homem-Aranha, ele é espetacular por causa disso. E esse filme consegue transmitir essa mensagem de uma forma muito natural, muito bonita. Ele coloca a gente no lugar do Peter, assim como o Peter tenta se colocar no nosso lugar. E esse discurso da Tia May ajuda o Peter a achar paz nessa decisão de seguir a responsabilidade que o Tio Ben ensinou para ele, de ser herói. Ele meio que faz as pazes com os sacrifícios que ele tem que fazer contra a vida pessoal dele para seguir na vida de herói e inspirar todo mundo. E ele volta a ser o Homem-Aranha, os poderes voltam, porque ele está determinado agora, ele entendeu o que ele quer, e chega a fenomenal cena que ele e o Dr. Octopus lutam no trem. É uma cena muito dinâmica, eles não ficam só em trocas simples de golpe, saca? Então você vê alguns outros elementos que o Sam Raimi colocou aqui para dar uma energia, um dinamismo, um ritmo para a cena muito bom, tipo, no meio da luta os dois têm que parar para se abaixar porque vem uma ponte. Esse tipo de coisa foi colocada aqui de uma forma que você só aumenta como é que eu vou dizer assim, a adrenalina do momento. E também é uma luta muito criativa nos usos dos poderes, saca? Então o lance dele ter teia, dele poder segurar os tentáculos, eles não estão lá só para tentar bater um no outro. E culmina na cena em que o Aranha perde a máscara e precisa parar o trem, que está sem freio, antes que ele chegue no final de uma ponte, despenque e mate todo mundo. Ele usa as teias dele lá para segurar o trem, segurando o trem até exaurir todas as suas forças, a ponto de desmaiar, sem nunca desistir, sem nunca sair da frente do trem. Ele estaria com aquelas pessoas até o fim. É muito foda, fala assim. E é por isso que, quando ele desmaia, o Sam Raimi faz uma das tomadas mais icônicas do filme, mostrando o símbolo do Aranha no peito dele e as mãos dos nova-iorquinos segurando ele, para ele não cair, resgatando ele. É a cidade abraçando o seu herói, reconhecendo os seus feitos, tudo que ele fez por eles. Ainda carregam ele por cima lá, o sinal de respeito e de engrandecimento dessa figura do Homem-Aranha, e devolvem a máscara para ele, saca? E vem aquele momento de todo mundo ele falando, relaxa, ninguém vai contar quem você é, tipo, ninguém vai contar que viu o seu rosto. E é uma cena que pode ser extremamente brega, extremamente piegas, mas pelo teor do filme, do jeito que a coisa é contada, do jeito que a coisa é construída, acaba que funciona, inspira, emociona. Depois que tudo se resolve, a Mary Jane finalmente descobre que o Peter é o Homem-Aranha, e é legal que logo que ela descobre, o Sam Raimi coloca os dois numa situação em que ela tá presa num negócio no chão e vai cair uma parede em cima dela, o Peter Parker segura a parede, só que ela é muito pesada, então ele não consegue se mexer, ele não consegue arremessar a parede, então eles ficam numa situação que não tem o que fazer além de falar um com o outro. E como tá naquela situação de que talvez a gente morra aqui, não sei se eu vou conseguir segurar isso, aí eles se abrem de vez, eles são verdadeiros um com o outro pela primeira vez, sem barreira nenhuma de ter que esconder alguma coisa por qualquer motivo que seja. E aí o Peter finalmente admite o amor dele por ela e depois, como ele abraçou o papel dele de herói, né, depois do discurso da Tia May, ele fala pra Mary Jane, não dá pra gente ficar junto porque você vai correr perigo e eu não consigo lidar com isso. Eu não aceito isso, saca? E visualmente, outra boa sacada do Sam Raimi, ele descer a Mary Jane com a teia dele pro chão em segurança, é ele Homem-Aranha, tendo que se distanciar da pessoa que ele ama. É a distância entre os dois que é inevitável. Toma cinema. Mas mais foda ainda é a Mary Jane no final, que ela vai atrás do Peter e basicamente ela diz que sim, eu sei que eu vou correr risco, mas a decisão de correr o risco é minha. Se pra ficar com você eu tenho que correr risco, eu corro. Saca? Ela peita ele sobre o quesito de que a escolha de se arriscar ou não é dela. Cabe a ele topar isso ou não, se ele consegue lidar com isso ou não. E aí eles ficam juntos mais direitinho, representando tudo que o filme contou pra gente do Homem-Aranha, eles vão se beijar, vem um barulho de sirenes e hora do Homem-Aranha e aranhar.
E a Mary Jane solta o Go Get 'em Tiger, né? A frase famosa dela lá, tipo, vai pegar ele esse tigrão, coisa assim. Ela tá falando, é isso aqui mesmo. Tipo, é nóis, sacou? Eu achei muito foda. Mas logo depois que ele sai, a cara dela meio que vem com semblante de preocupação. Ele entendendo que, sim, essa vida vai ser difícil, vai ser de constantes preocupações. E vai ser de muitas vezes ele tá ausente. E essa é a vida de Mary Jane Peter Parker, saca? Esse filme consegue resumir muito de tudo que é envolto do Homem-Aranha. Tem também a história que o Harry descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha e isso podia ter rendido um material muito bom pro terceiro filme, mas deu aquilo lá, né? E falando do Sam Raimi, ele arregaça as mangas pra ser Sam Raimi, saca? Tipo, além dessas sacadas todas que eu falei, o Sam Raimi vem de um histórico de muitos filmes de terror, slasher, saca? Evil Dead, já viu The Evil Dead? Então, primeiro que era muito bom, dá uma olhada nessa transição do Homem-Aranha chegando pra encarar o Dr. Octopus e a coisa termina num reflexo no olho do Octopus e a cena lá do começo, onde o Otto vai ser operado para retirarem os tentáculos dele, os tentáculos ganham vida e chacinam a sala de cirurgia inteira. Aquilo é fantástico, velho, saca? Os tentáculos ali estão representados como monstros assassinos incontroláveis. Tem muito grito, tem muita violência. Se o filme tivesse uma classificação indicativa mais alta, ia ter muito sangue e gore, sem dúvida. E a cena da médica lá sendo puxada para as trevas pelo tentáculo, para a morte, e se agarrando com as unhas no chão e arrancando um pedaço do chão. Maravilhosa, minha favorita dessa sequência. Essa sequência é Sam Raimi e Raimando. É um filme de 2004, mas agora que estou fazendo esse vídeo de 2021, os efeitos especiais estão muito bons. Ainda é delicioso ver o Homem-Aranha se balançando por Nova York. Aliás, joguem o jogo de PlayStation. A primeira vez que você encaixa uma sequência de balançada do Homem-Aranha, cara, arrepia geral. Os tentáculos do Dr. Octopus, então, são algo impressionante aqui, saca? Teve uma mistura de CGI, obviamente, mas eles construíram tentáculos como animatrônicos e marionetes operadas por várias pessoas diferentes, e você não percebe quando é CGI e quando é animatrônico. E todo o som criado para o filme, saca? O som dos tentáculos batendo no asfalto, batendo em parede, é bem feito, tem um peso, tem um impacto, você sente que aquilo é algo perigoso. Desenvolveram também um sistema de câmeras em cabos nos prédios para simular velocidade nas cenas em que o Homem-Aranha tá balançando. O nome dessa câmera é Spider-Cam. Joga no YouTube que você vê várias cenas interessantes de como eles fizeram isso. Mas tá aí, esse é mais do que um dos meus filmes de super-heróis favoritos da vida. Ele é um dos meus filmes favoritos da vida. Esse filme tem um monte de elementos do personagem das HQs encaixado no roteiro que engrandece o herói, que enobrece esse herói. Tem um time de atores perfeito aqui. Aliás, o J.K. Simmons como o J.J. Jameson é um dos maiores acertos da história do cinema. Tem momentos de breguice que funcionam como homenagem ao material original. Tem o vilão que parece uma pessoa quebrada e traumatizada. E tem um ator que foi um ótimo protagonista, mesmo que tenha o eterno debate lá, quem é o melhor Homem-Aranha? Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland. Todos foram bons e é uma discussão muito divertida, sem dúvida, mas é inegável que o Tobey Maguire fez um excelente trabalho. Mas o principal do filme é que ele acerta onde importa. O que faz do Homem-Aranha um herói. O que faz dele um exemplo a ser admirado, a ser seguido. É um filme que escancara a alma desse personagem. E ele sendo o que é, isso homenageia, o engrandece, o edifica. Eu tô vendo tudo que a Marvel já fez para as telas, estou fazendo comentários, tudo nessa playlist aqui, vem marvelizar comigo. E uma curiosidade, no final do filme tem uma participação do Willem Dafoe, que foi o Duende Verde no primeiro filme. E ela não estava no roteiro, saca? Mas o Willem Dafoe um dia estava indo para casa, ele morava perto mais ou menos de onde estava tendo as filmagens, estava passando, viu lá as filmagens, aí parou, foi lá dar um oi para todo mundo, que ele não viu faz tempo, eu sou Raim, já que você tá aqui,